Bom, muito bom dia a todos e todas. Meu nome é José Celso Martins e nós vamos aqui acompanhar mais um evento patrocinado pela Unimarg, que vai ser o nosso quarto encontro para falar sobre mediação e arbitragem. Então, nós vamos ter aqui no nosso dia a apresentação de expositores, pessoas de alto nível, pessoas gabaritadas para falar sobre os três temas que nós colocamos aqui para o nosso evento. O primeiro é a mediação com ampliação de acesso à justiça. O segundo painel, que nós vamos falar sobre arbitragem na administração pública. E o último painel, que nós vamos falar sobre o dever de revelação do árbitro. Então, são temas que nós acreditamos estar, assim, na vanguarda das questões ligadas aos MASPs, à cultura da paz. Então, dessa forma, nós queremos, assim, contribuir um pouco para a melhor formação de todos e para que esses sistemas possam se desenvolver como verdadeiros modelos de pacificação de conflitos sociais dentro da nossa sociedade. Vamos então já iniciar o primeiro painel, que vai falar sobre mediação com ampliação de acesso à justiça, e nós teremos dois expositores, mas eu vou chamar somente com quem nós vamos fazer a abertura dos trabalhos, que vai ser o doutor Alexandre Palermo Simões. O doutor Alexandre é advogado, especialista em direito comercial pela USP, mediador privado e certificado por várias instituições nacionais e internacionais. Então, eu agradeço muito, doutor, a sua participação, possibilidade de conhecer aí um pouco mais do seu trabalho e do seu conhecimento. Tenho certeza que todos aqui vão ter aí momentos muito importantes de aprendizagem. Então, a palavra é sua, doutor. Fique à vontade. Estamos aqui para o que for necessário. Muito obrigado. É um prazer. Primeiro, um bom dia a todas as pessoas que puderam comparecer a este quarto congresso, né, online, virtual. É a minha primeira participação num congresso, né? A gente tem um ditado que diz que um é bom, um é pouco, dois é bom, três é demais, quatro é sensacional. Então, quatro congressos devem ter tido três ótimos congressos antes do atual, e vamos construir esse quarto congresso para que ele seja realmente sensacional, como eu estou colocando aqui como um desafio para todos nós, né? Gostaria de agradecer ao Dr. José Celso Martins, e na figura dele, na pessoa dele, agradeço a Unimarg, que é a organizadora do congresso. Agradeço também a pessoa da doutora Josiane Silva, que foi a pessoa que formulou gentilmente o convite, que veio também do doutor José Celso para eu estar presente, e meu colega panelista, o doutor José Paulo Dias, né? Sem mais delongas, eu preparei 9 slides para a gente começar o tema que nos cabe e temos tempo para debate. Eu vou fazer a minha apresentação, o doutor José Paulo também vai fazer a dele, e a gente vai abrir para perguntas e dúvidas também. Nesses 9 slides, eu gosto muito de citar uma mediadora carioca, chamada Tânia Almeida, né, autora de um livro importante chamado Caixa de Ferramentas. Ela fala que o PowerPoint, a apresentação, é só uma trilha. Então, a gente não precisa se preocupar, se alguém tiver alguma dúvida, quiser usar o chat, fique à vontade, porque é só um percurso, né? O tema que foi endereçado é mediação como ampliação a acesso de justiça. Então, peço licença para compartilhar slides com vocês. Se tudo deu certo, vocês estão vendo aí um slide branco, né? Não sei se alguém não estiver vendo, depois é só se manifestar ali que a gente vê o que está acontecendo. Tudo E ok. nesse slide branco tem o nome do nosso quarto congresso, né? O tema é mediação como criação de acesso à justiça. Meu nome completo é Alexandre Palermo Simões, e para provar que nós estamos, apesar de estar gravado, nós estamos online aqui ao vivo, né, no dia 30 de novembro de 2023. Muito bem. Eu acho que um ser humano, né, qualquer ser humano, ele tem uma questão crucial. Toda vez que a gente se dirige a alguém e fala que essa pessoa é injusta, a gente causa normalmente uma dor nessa pessoa, porque ninguém gosta de ser injusto. Então, o que é a justiça para a gente, né, tentar entender como é que se acessa, o que a mediação pode colaborar nisso, né? O Poder Judiciário está organizado, né, e é pilar do Estado Democrático de Direito, né?
ele funciona a longa data e a gente tem reclamações constantes, normais, dos jurisdicionados e das jurisdicionadas e dos advogados e advogadas. Essas reclamações poderiam ser concentradas na queixa de lentidão, né? Então, a gente tem essa famosa frase que está aí: a justiça tarda, mas não falha. Os juízes e os demais servidores públicos também têm uma reclamação, só que a reclamação deles eu acho que se concentra mais no acúmulo de serviços, né? Nós temos, não só na cidade, no estado de São Paulo, mas Brasil afora, uma situação onde a caixa de entrada do Poder Judiciário não para. E a caixa de saída, né, os processos que são julgados e decididos em qualquer das instâncias, ela tem um volume insuficiente para essa vazão de entrada, né? Então está aí o problema de acúmulo na justiça. Então a gente sabe que a justiça é representada pela deusa Têmis, né, que leva numa mão uma espada que sugere poder e na outra mão a balança que pugna pelo equilíbrio. Então ela está com uma venda, né? Então a justiça é cega, né? Tem um poder e tem lá a virtude do equilíbrio. Agora, tem uma frase que diz o seguinte: a justiça que se dá de forma tardia, ou seja, se a justiça tardou, ela já falhou, né? Porque as pessoas têm essas expectativas. Então, a gente vê que cada um vê qual que é a questão que tem na justiça, né? Demorou muito, ganhei, mas não levei, ganhei aquela reclamação da empresa, mas enquanto o processo tramitou, a empresa quebrou. Agora eu tenho uma boa sentença reconhecendo meu direito, mas não tenho como satisfazê-la, não tenho como executá-la, como transformá-la em algo prático. Então, essa dor, que eu não estou buscando culpados, eu estou buscando soluções, né? Não estou querendo apontar o dedo quem é o responsável por isso, mas falar, como é que a gente resolve isso? Um caminho pode ser através da mediação. Então, vamos tentar primeiro definir o que é justiça, não que eu queira aqui professorar e dizer que todo mundo tem que concordar com esse conceito, né? Mas fui buscar lá que, muitas vezes, justiça é aquilo que a gente considera o justo, o bom, o correto, né? É uma virtude que consiste, resumidamente, em dar ou deixar a cada pessoa aquilo que por direito lhe cabe, né, lhe corresponde, né? Então, esse é um critério de justiça. O problema da justiça é que a gente tem que trabalhar isso em vários níveis, né? A justiça para a minha pessoa, individualmente, a justiça em termos coletivos, né, de uma organização, e a justiça até para organizar o nosso meio de vida, né, dentro do Estado, né? Então, o que a gente busca, né? O desejo é tratar igual todos os cidadãos, né? Agora, a gente sabe que esses cidadãos se reúnem em grupos e aí fica difícil tratar os mesmos grupos. Numa democracia, a gente vai ter a vontade da maioria vencendo uma eleição, né? E dentro do Poder Judiciário, a gente tem uma carreira que ela é toda concursada e quando chega lá no Supremo Tribunal Federal e muitas vezes na alta instância do Superior Tribunal de Justiça, às vezes não é a carreira que determina, é a indicação, né, do Poder Executivo e a validação da pessoa indicada no Poder Legislativo, né? E a ideia de igualdade é tratar todos da mesma forma, né, perante as leis, oferecendo iguais garantias. Eu gosto muito de uma obra de George Orwell que diz, né, todos os animais, é a Revolução dos Bichos, né? Todos os animais são iguais, eles começam assim, e concluem na Constituição deles que todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais do que outros, né? Então, que é o problema da nossa estratificação de sociedade. A gente quer tratar todo mundo igual, mas a verdade, e eu vou à célula para não criar polêmica, dificilmente duas pessoas, dois indivíduos são iguais. Eu não preciso nem ir no grupo, né? Eu e meu irmão gêmeo, eu e alguém, né? Nós não somos iguais. A gente parece igual, mas dificilmente um ser humano é literalmente repetido. Mas quando a gente entende pessoas que falam e agem como a gente conhece um grupo. A gente conhece, primariamente falando, uma tribo, né? Então, é dentro desse conceito, né, abstrato de justiça que a gente vai considerar como é que eu saio do meu egoísmo, né, fazer só o que eu quero, só o que eu gosto, para poder interagir com os outros, porque é na prática colaborativa que um ser humano somado a outro ser humano dá mais do que dois seres humanos, né? Nós somos mais do que só a soma das nossas individualidades. E aí a gente cria as instituições e temos que regular esse sistema. Então, eu acho correto o termo poder judiciário, porque ele tem que ter poder, porque, usando uma expressão antiga, né, olho por olho, dente por dente, o grande, né,
pacifista indiano que começou querendo derrubar o governo britânico à força, mas que depois mudou para prática não violenta, para uma prática pacífica, né, de convencimento, ele dizia olho por olho, dente por dente, vai acabar todo mundo cego e desdentado. Esse é o resultado que a gente vê se a gente ficar só brigando, né? Então, a justiça é importante porque ela também pacifica, mas ela pacifica através de um poder. O juiz pode desagradar, a magistrada pode desagradar na sua sentença, mas ela decide, né? Então, o judiciário tem uma função. A função do poder judiciário é justamente a de garantir os direitos individuais, coletivos, sociais e resolver conflitos, questões entre cidadão, né, e cidadão e qualquer entidade privada ou pública e o próprio Estado. E quando eu falo Estado, aí eu falo de forma ampla. Pode ser um problema no município, no Estado ou contra a União Federal, né? Por conta da nossa Constituição, é um poder autônomo, então ele tem autonomia administrativa e financeira, né, garantida, e é, como eu falei, um pilar. Então, a justiça ela é fundamental. Por pior que alguém possa querer falar da nossa justiça, não ter um poder judiciário seria o caos. Então, assim, eu rendo minhas homenagens a todos os funcionários, magistrados, pessoas que compõem o poder judiciário, e digo, claro que há exceções, existem casos isolados onde a gente vê alguma coisa fora do padrão que a gente espera de um magistrado, né? A gente espera dele sabedoria, a gente espera dele que ele saiba julgar e ver os precedentes e poder aplicar o direito da melhor forma, né? Mais do que construir, eu acho que a construção do direito cabe às casas legislativas, não ao judiciário. Eu gosto do judiciário que aplica o direito, né? E a grande maioria dos juízes faz isso. As pessoas que eu conheço, que eu convivo do Poder Judiciário, estão querendo dar mais velocidade ao jurisdicionado, à pessoa que precisa recorrer ao acesso, né, a ter uma questão resolvida na Justiça, e estão preocupadas com isso. Tanto que nós vamos ver que em 2015 a lei de mediação ela vem numa esteira, vem muito próximo, né, de uma reforma do Código de Processo Civil. Eu já não chamo mais novo Código de Processo Civil, porque ele também foi de 2015, essa mudança, daqui a pouco vai fazer, esse ano já fez 8 anos, né? Mas eu fui chamado a atenção porque também falaram o seguinte, olha, tem um livro chamado Novo Testamento, que foi escrito há muito mais tempo do que 8 anos, e todo mundo continua chamando ele de Novo Testamento. Então, não tenho nada contra com quem quiser chamar o novo CPC de Novo CPC, mas para mim ele é o CPC, ele é atual. Até vir um outro, é ele que está valendo. Então, essas duas legislações de 2015 trouxeram um conceito da justiça se autocriticando e criando um sistema multiportas. Vamos abrir mais portas de entrada para o cidadão poder realizar a justiça dentro do Poder Judiciário e vamos abrir também mais portas de saída do Poder Judiciário, quando o cidadão puder sair e fazer uma escolha de solução de conflito em outro lugar também. Então, olhando, né, essa necessidade que, de um lado, você tem quem usa achando que é demorado e quem faz acontecer achando que está sobrecarregado, né? A gente precisa ter as normas processuais e ter esses caminhos. A mediação, na minha abertura como mediador, numa sessão de mediação, eu falo, é uma decisão inteligente, né? Porque as pessoas estão escolhendo autocompor o conflito, ou seja, elas estão dizendo claramente que elas não são hipossuficientes e que elas agradecem, mas elas não precisam necessariamente do poder do Estado para poder decidir uma questão. Então, há esse primeiro ponto. Quem se considera capaz de tomar uma decisão e não se sente premido por força econômica, tamanho, poder, formação de conhecimento para não entender, porque realmente no Poder Judiciário, nós advogados, porque eu também sou, né, advogado, a gente tem uma linguagem própria, então a gente tem uma liturgia própria, né? Então, às vezes, o cidadão não entende isso que a gente fala. Na mediação, não, a gente vai tirar essa áurea de formalidade, então, no meio mais informal, a gente vai dar esse acesso à justiça de uma outra forma, privilegiando o diálogo, a pacificação. Então, as partes podem negociar, elas não precisariam de nenhum terceiro, basta um lado chegar com o outro e negociar com o outro. O problema é que nessa negociação, às vezes, tem elementos racionais e elementos emocionais. Então, a presença de um terceiro imparcial é boa porque o problema não é dele. A maneira como ele olha o problema, o ponto de vista dele, o ponto de partida da observação do mediador e da mediadora é isento, né? Ele não vai ganhar se um lado ganhar, ele não vai perder se o lado perder, ele não está sentindo as dores das partes. Então, ele tem
uma forma de conduzir o procedimento, não o resultado, né? Quem vai conduzir o resultado de uma mediação são as partes. Eu recomendo que as partes se façam acompanhar de advogado. E o advogado na mediação tem um papel estratégico. Ele não é o advogado que vai cuidar do processo, dizer qual lei se aplica, qual a jurisprudência dominante, nada disso. Mas ele vai virar para o seu cliente, né, o advogado e advogado, e dizer o seguinte: olha, diante das chances que nós temos nas nossas alternativas, que é recorrer à arbitragem, a uma ação judicial, e ele pensando em tempo, custo e probabilidades de êxito, vale a pena fazer esse acordo. Então, ele vai ser uma pessoa que vai te ajudar, vai ajudar a parte, né? Eu gosto de chamar de mediandos, alguns chamam mediados, alguns chamam solicitante, solicitado, requerente, requerida. Aí tem bastante jeito de chamar as partes na mediação, mas elas escolhem. E assim, o papel do mediador é auxiliar, né? Ele é uma pessoa treinada, ele tem habilidades notadamente no campo da comunicação, ele vai tentar ser um neutro imparcial e ajudar a estabelecer um diálogo, para ver se as partes cooperam, geram opções e comparam essas opções com as alternativas que tem para tomar uma decisão informada, tá? Então, eu atuo num campo que eu prefiro que as partes estejam com seus advogados, até para não haver a tentação de transformar o mediador num advogado. Mediador não é juiz, mediador não é árbitro, mediador não é advogado da parte. Mediador não precisa ter formação jurídica, tem que ser uma pessoa da confiança das partes, né? Porque a gente vai ver que a forma como a mediação se desenvolve tem sessões conjuntas e tem sessões privadas, só com um lado, né? Então, a mediação, na minha visão, e vou debater isso com o doutor José Paulo e com todos vocês, ela cria, sim, acesso à justiça, porque ela não tira prestígio da justiça, ela não vai esvaziar a justiça, ela não vai tirar a importância da justiça e não vai substituir o poder judiciário. Ela vai ajudar nesse problema de fluxo de processos a baixar um pouco as demandas, né? Quando eu comecei a fazer pesquisas numéricas, o CNJ dizia que nós tínhamos mais de 100 milhões de processos acumulados. Hoje nós temos 81 milhões de processos. Então está caindo, mas ainda é um número assustador, né? A Suprema Corte japonesa, que o juiz julga em um ano, um ministro, vamos chamar assim, japonês, né? Lá eles chamam juízes, julga em um ano. O nosso ministro do Supremo julga em uma semana, o mesmo número de processos. Então, assim, isso falando de um tribunal que deveria ser um filtro, a última instância, né? Então, a mediação ela foi criada e ela está prevista para acontecer. Nós temos uma lei própria, a Lei 13.140, de 2015, que trata muito bem, regula muito bem a mediação judicial, mediação que ocorre na corte, ou dentro da corte, ou nos sejusques, né, nos centros que são colocados, ou através de instituições que se credenciam junto ao Poder Judiciário e também passam a atuar nos casos que nascem dentro do Poder Judiciário. Então, essa é chamada de mediação judicial. Poucos artigos dessa lei, mas o suficiente, na minha visão, regularam uma mediação que acontece inteiramente fora do ambiente do Poder Judiciário, ou por recomendação do Poder Judiciário, ou por despacho de magistrado, que é a mediação extrajudicial, que eu prefiro chamar de mediação privada, né? Então, câmaras privadas, centros de arbitragem e mediação especializados podem praticar. Eles têm um corpo de mediadores qualificado, e esse corpo de mediadores está à disposição de quem quiser colocar lá, e ali dentro desse ambiente se desenvolve. Chama atenção que a mediação ela vai precisar ter umas peculiaridades quando um dos participantes for a administração pública direto ou indireto, porque tem princípios próprios da administração pública que, às vezes, colidem com princípios da mediação, e aí a administração pública prevalece. Vou citar um exemplo, né? A mediação privada, muitas vezes, ela é protegida pelo sigilo e confidencialidade. Aquilo que acontece na mediação não sai para fora do ambiente da mediação. E nas reuniões privadas, que são chamadas de caucus, aquilo que é falado com um lado e seu advogado não pode ser revelado pelo mediador, a mediadora, para o outro lado, a menos que haja uma autorização. Então, são duas camadas de confidencialidade que se aplicam na mediação. Na administração pública, o princípio é da publicidade. Então, não adianta querer fazer uma mediação, vou dar um exemplo qualquer aqui, com a Petrobras, e achar que essa mediação não vai ser informada no balanço da companhia, qual o valor que está sendo discutido. Então, a gente tem que flexibilizar, senão a administração pública não participa. E a administração pública quer fazer acordos, né?
o agente público ele tinha medo de fazer acordo, porque ele fazia um acordo e ia tomar uma ação de improbidade administrativa, uma civil e uma penal, em qualquer acordo que ele fizesse. E, recentemente, a Prefeitura de São Paulo fez um acordo com a União Federal, resolvendo uma questão do Campo de Marte, que é um processo que começou em 1958 e não tinha chegado ainda na fase de avaliação. A gente não sabe quanto que uma perícia diz, quanto vale todo aquele espaço na zona norte de São Paulo, conhecido como Campo de Marte, que tem um campo de aviação, uma base da aeronáutica, e foi tomado quando as tropas de Getúlio Vargas vieram para São Paulo, né, na Revolução Constitucionalista de 32, e tomaram o nosso aeródromo. Naquela época, o aeródromo de São Paulo era o Campo de Marte, e até hoje essa questão estaria rodando na Justiça, ela já foi resolvida por um acordo, numa mediação, e houve uma lei pública que autorizou os agentes a fazer esse acordo. A cidade de São Paulo vai ficar com um parque, que é um pedaço dessa área, que a população vai ganhar um parque, a outra parte fica com a União Federal, continua um aeroporto comandado pela Aeronáutica Brasileira, né, os valores de compensações que eles acordaram abate da dívida pública do município com a União. Pronto, um acordo ganha-ganha, né, foi feito. E, por fim, uma decisão que tem que ser tomada, se a mediação ela vai ser feita fora de juízo, o mediador sozinho, a mediadora sozinha que vai fazer ad hoc, ou seja, ele cuida de tudo, né? Ela cuida de todo o procedimento, onde que vai ser, presencial, online, e a instituição. E aí eu gosto muito da instituição, homenageio as instituições, porque as instituições se prepararam para receber mediações. Então, elas têm espaços adequados, tecnologia adequada, meios de proteger qualquer fluxo de informações, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados e evitando vazamentos, e fora as questões de remuneração, né? A instituição cobra das partes, o mediador trabalha, depois recebe emitindo nota da própria instituição. Me parece algo muito bacana. Então, assim, eu acho que quanto mais a gente prestigiar nossas instituições, quanto mais valorizarmos nossas instituições, câmaras, centros de mediação, melhor para o Instituto, tá? Então, aí está uma demonstração de como é que você pode ter acesso à justiça pelo Poder Judiciário ou fora do Poder Judiciário, mas eu diria, né, não sei se tem algum magistrado aqui conosco, com a bênção do Poder Judiciário, porque ninguém está fazendo isso para prejudicar o Poder Judiciário. Nós estamos fazendo isso como uma atividade para auxiliar essa questão de congestionamento, de fluxo muito grande de processos que o Judiciário recebe. Nem todas as questões, né, acabam podendo ser mediadas. E digo o seguinte, né? Qual que é a grande mensagem da mediação, a grande transformação? Está aqui em inglês, mas eu vou traduzir, né? A sua vida se torna uma obra de arte, né? Que em inglês é masterpiece, né? Quando você aprende a ser mestre, a dominar a paz. Então, assim, a grande mensagem da mediação é que a mediação é um meio muito apropriado para quem, ao ter um problema com o outro, se preocupa com a manutenção do relacionamento, né? Se você vai ter que conviver com o outro depois, a mediação me parece uma das possibilidades mais adequadas para você resolver os seus conflitos, tá? Quais são as vantagens de você ir para a mediação, né? A mediação é um instituto que empodera as pessoas, né? E ela dá espaço para você falar sobre seus direitos individuais, né? É claro que também é possível mediar em direitos coletivos, mas aí a gente tem que ver quem é o agente, quem é que está representando. Eu acho que as ações coletivas têm um lugar melhor lá, né? Então, mas só para dar um exemplo de mediação que ocorreu, né, em direitos coletivos. Acidentes aeronáuticos, acidentes que tiveram aqui recentemente no país, muitas vezes foi feita uma Câmara Especial de Indenização e foi mediado a indenização de cada família de vítima de pessoa que perdeu a vida num acidente aeronáutico. Acidentes ambientais, tivemos vários recentemente, né, no estado de Minas Gerais, e temos um afundamento ocorrendo por causa de uma atividade de mineração na cidade de Maceió. Também dá para mediar, tem programas de mediação ocorrendo nesses ambientes, né? O ambiente de negócio se beneficia, porque a mediação ela costuma ser mais rápida, menos custosa, né? Ela dói menos no bolso, e ela traz uma eficiência, né, considerável para a solução de conflitos entre as empresas. Eu estou brigando com o meu fornecedor, mas depois eu vou ter que continuar buscando peças com ele, buscando serviços com ele, então ela preserva o relacionamento também. Solução de problemas de forma direta, né? Então as pessoas que começam a trabalhar com mediação se tornam pessoas não só capazes de identificar um problema,
mas capazes de resolver um problema, né? Então é muito importante ver a criatividade humana trabalhando para resolver problema e não ficar chorando nas consequências de cada problema. Como eu falei, ela não é um item que vai resolver, mas ela auxilia no descongestionamento do Poder Judiciário e ela promove a cultura e diálogo da paz, como bem falou o presidente aqui do nosso Congresso, né, o doutor José Celso Martins, porque ela traz para o cidadão a pensar na mudança do paradigma de tudo que eu quero eu vou brigar, para um processo dialógico. Espera lá, será que aquilo que eu posso conversar e resolver não vale mais a pena do que eu sempre ir brigar e exigir o meu direito, né? Então é interessante porque as pessoas ficam mais generosas, enxergam mais um outro, desenvolvem um ambiente empático. E tem uma frase que diz o seguinte: quando você conhece melhor a pessoa, você não é capaz de odiá-la. E não odiando, você destrói um inimigo para o caminho mais barato. Não é a guerra, você destrói pelo entendimento, pela compreensão, pelo respeito. Você não precisa ser igual a ele, mas você precisa entender o que ele fala, de onde ele vem, quais são as dores dele, senão como é que ele vai entender as suas, né? Então, eu acho que a cultura do diálogo e da paz ela é necessária em qualquer nação, né? Não é só aqui no Brasil, não, né? Não é só na nossa cidade. Meus caros, temos muito a aprender do Dr. José Paulo Dias. Eu sei que ele pode precisar um pouquinho mais de tempo do que eu. E aí gostaria de agradecer vocês em várias línguas e enrolá-los, porque muitas dessas línguas eu nem falo, né? Então, Maururu, Kits, Mahalo, Kosi, Merci, Kunakuo, Grazie, Thank you, Dank, obrigado, Tak, Dekuyo, Dekuye, graças e Dank. As pessoas que quiserem manter contato da forma antiga, tradicional, que está sendo extinta, que é o e-mail, né? Porque ele é mais. Daqui a pouco ele já está sendo substituído por WhatsApp, por outros meios instantâneos, né? Está aí o meu e-mail. No LinkedIn, eu tenho bastante material sobre mediação e negociação que eu publico lá, é uma rede que eu gosto. No Instagram, eu sou pouco ativo, mas está lá meu endereço no Instagram. Eu gostava de um passarinho azul, mas o dono da empresa mudou o nome do passarinho, né, Twitter, para um tal de X. E lá no X agora eu sou o @Palermo Simões. É um prazer estar com vocês. Espero que a gente continue nessa jornada. E agora é hora de eu ouvir e aprender um pouquinho, né, passar a palavra para o doutor José Celso, mas ouvir daqui a pouquinho o doutor José Paulo Dias. Doutor, muito obrigado pela sua brilhante exposição. O senhor trouxe aqui muitos pontos aqui que eu fui anotando e que iriam com certeza um debate aqui engrandecer muito mais a exposição que já foi feita com muito brilhantismo. Mas nós vamos fazer o seguinte: eu quero ver se nós conseguimos manter o tempo, né, das exposições, para que a gente tenha um debate mais tranquilo. Então, doutor, se o senhor permitir, eu vou já passar a palavra para o doutor José Paulo, e aí, ao final, antes de mudarmos o nosso tema, a gente conversa um pouquinho, já que eu também fiz aqui vários apontamentos da sua brilhante exposição, para que a gente possa conversar um pouquinho depois. Pode ser assim, doutor? Perfeitamente. Acompanho o relator, se fosse uma Câmara, né? Estou ansioso para ouvir o doutor José Paulo Dias. Obrigado, muito obrigado. Bom, então eu já vou passar a palavra para o doutor José Paulo Dias, né? Que também é um colaborador e um grande amigo nosso, que participa sempre dos nossos encontros e que hoje também vai nos agraciar com a sua exposição, demonstrando aí também, ampliando esse tema tão rico, né? Que, como o doutor Palermo trouxe para nós, há muito o que fazer e falar sobre isso. Então, o professor José Paulo Dias, ele é advogado, militante em diversas áreas, especialmente na civil e na trabalhista. Ele é formado e pós-graduado em filosofia do direito pela USP, né, São Paulo. Então, eu não gosto já até pedi para os colegas que não vou me estender muito nos currículos, porque os currículos são enormes. Se eu fosse falar aqui, nós íamos ficar aqui o dia inteiro só falando sobre a formação dos nossos expositores, mas eu penso que o que eles têm para falar ainda é mais valioso do que essa apresentação. Eles concordaram, então nós vamos fazer assim. Então, Zé Paulo, por favor, a palavra é sua, doutor. Nós aguardamos aí para aprender um pouquinho com o senhor. Bom dia a todos e a todas que nos honram com a presença aqui. Agradeço de modo especial à Unimarb e ao professor José Celso Martins
pelo honroso convite de participar desse tão interessante congresso. Ouvi com muita atenção as palavras do meu colega painelista, Dr. Alexandre Palermo Simões, e, desde logo, expresso a minha mais inteira concordância com a exposição do pensamento dele, que nos trouxe uma exposição geral, panorâmica e muito bem fundamentada da mediação. No contexto do que ele falou, eu vou destacar uma linha que seria a mediação extrajudicial por associações sem fins lucrativos. E do meu colega Dr. Alexandre, eu destaco um conceito que ele também falou e que considero norteador aqui para a nossa temática, desse conceito de justiça, de que justiça é dar a cada um o que é seu. É impressionante como esse conceito, que vem lá dos romanos, sintetiza até hoje uma noção geral de justiça. E o nosso debate aqui, nesse painel, é justamente a mediação como ampliação de acesso à justiça. E tenho, então, por mim, que, sem dúvida, a mediação, vou dar enfoque à mediação extrajudicial, permite este modo de ampliação ao acesso da justiça nesse conceito de que justiça é dar a cada um o que é seu. Esse conceito me é muito forte, posto que, ao falar dele, lembro-me até das primeiras lições nos bancos escolares, lá do nosso tradicional e querido Largo São Francisco, em que já, naquela época, ouvia com muita admiração o mestre Rubens Limonge de França, que nos dava exatamente esse conceito, de justiça é dar a cada um o que é seu. E também, consultando aqui os meus apontamentos, os meus livros, revi a lição do jurisconsulto Goffredo Teles Júnior, o mestre de todos nós, o mestre da carta aos brasileiros, que tem uma frase lapidar em torno do tema, que é justamente nesse sentido, de que o ato justo é o ato de dar a cada um o que é seu. Goffredo Teles Júnior, na obra Iniciação na Ciência do Direito. Então, caro colega Dr. Alexandre Palermo, esse norte que o colega tomou como direcionamento do seu pensamento, não só tem minha inteira concordância, plena adesão, e é a partir dessa referência que eu vou desenvolvendo o meu pensamento, posto que acredito que a mediação, com o enfoque que eu estou dando da mediação extrajudicial, permite justamente isso, a melhor distribuição consensualmente a cada um do que é seu. Evidentemente, se eu tenho aqui o enfoque mais na mediação extrajudicial, o mesmo espírito, o mesmo sentido, claro, aplicar-se-ia na mediação judicial. Não custa aqui algumas breves palavras sobre a ideia, o conceito de mediação. Eu tenho como referência o parágrafo 3º do artigo 165 do atual vigente Código de Processo Civil, colega Palermo, que traz no seu texto o que vou expor. Esse texto sempre me chamou a atenção, desde quando o projeto do Código de Processo Civil foi publicado. Olha que interessante. O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar por si próprios soluções consensuais que gerem benefícios mútuos. Eu
nem sempre a legislação processual é feliz na sua redação, mas aqui eu acho que foi. E eu tenho essa visão como norte, e daí que eu procurei dar um enfoque nesta exposição da mediação por associações, portanto, na linha extrajudicial. E, seguindo essa visão a partir do texto do Código de Processo Civil, eu também emito uma simpatia especial pelo conceito de mediação apresentado pelo nosso presidente aqui desse congresso, Dr. José Celso Martins, na sua obra Arbitragem e Mediação, Conceitos e Prática. Obra, aliás, eu indico. Diz o professor: mediação é uma técnica de solução de controvérsias em que um terceiro, sem poder de decisão e sem força vinculante, chamado de mediador, facilita o diálogo entre as partes conflitantes com o objetivo de desfazer o conflito e restabelecer a comunicação. A solução jurídica para a controvérsia obtida pela mediação será a transação. Como você vê, na alma da mediação está a busca ao restabelecimento do diálogo interrompido e da construção de soluções consensuais, e, desse modo, distribuir melhor a cada um o que é seu. Daí a capacidade da mediação de ampliar o acesso à justiça, tomado um conceito de justiça nesse sentido amplo, porém profundo. E sobre o instrumento da transação, apontado no conceito do Dr. José Celso, falarei algo mais adiante. Seguindo aqui, a mediação extrajudicial por associações civis como forma de ampliar o seu acesso a todos. A partir do honroso convite que recebi do Dr. José Celso para participar deste congresso, retomei antigas reflexões sobre a realização de mediação extrajudicial por intermédio de associações civis. Por coincidência, eu participo no momento de uma comissão que está trabalhando na revisão do estatuto de uma associação a que presto assessoria há muitos anos. E nessa comissão passamos a debater a temática da mediação extrajudicial. Observo que utilizo para os fins desta exposição a ideia ampla de associação nos termos do artigo 53 do Código Civil, que diz: constituem-se as associações pela união de pessoas que se organizem para fins não econômicos, ou seja, entidades sem fins lucrativos. O Brasil, todos sabemos, é pródigo em associações civis, desde atuantes associações de bairro até associações de âmbito mais geral, muitas, inclusive, de abrangência nacional. A associação a que me referi anteriormente, a qual presto assessoria, é de âmbito estadual. E já prestei assessoria a uma associação de caráter nacional, pois congregava associadas de todos os recantos do país. Portanto, penso eu, a incorporação nos estatutos das associações da possibilidade de atuar em mediações é importante instrumento para se ampliar o acesso à justiça, pelo exercício prático da mediação extrajudicial, sempre considerando esse conceito amplo de justiça, de distribuir a cada um o que é seu. Por certo, a Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, que disciplina a mediação, dá base legal para a mediação extrajudicial. Os artigos 9 e 10 dessa lei assim dispõem sobre mediadores extrajudiciais. Mediadores extrajudiciais. Por isso, aqui o destaque. Artigo 9. Poderá funcionar como mediador extrajudicial qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes e seja capacitada para fazer mediação, independentemente de integrar qualquer tipo de conselho, entidade de classe ou associação, ou nele inscrever-se. Destaco aqui as
tão brilhantes palavras do meu colega painelista, que bem enfatizou a importância das partes terem confiança nos mediadores. E aqui o meu colega painelista e destacou também o mediador ad hoc, que me parece aqui encaixar dentro desse conceito e propiciar que a mediação extrajudicial seja elaborada por entidades, associações extrajudiciais. As partes poderão ser assistidas por advogados ou defensores públicos, o que também foi destacado pelo meu colega e com o que eu concordo. Via de regra, eu atuo nas mediações, quando atuo na posição, no papel de advogado. Eu procuro sempre preservar o papel que me cabe, que é o papel de advogado. Até porque, diz a lei, comparecendo uma das partes acompanhada de advogado ou defensor público, o mediador suspenderá o procedimento até que todos estejam devidamente assistidos. Sem dúvida, é instrumento hábil para ampliação do acesso à justiça a mediação exercida por associações em situações como aquelas que ora exemplifico, além de outras. Então, eu coloquei aqui algumas hipóteses em que me parece que a associação civil, sem fins lucrativos, poderá desenvolver com êxito a mediação. Um exemplo clássico que eu já vivi várias vezes é de eventual conflito entre a pessoa física do associado e a pessoa jurídica da própria entidade. Me parece aí muito apropriada a mediação, até porque cumpre um dos requisitos fundamentais, que é relacionamento prévio entre as partes. Também me parece apropriada a mediação extrajudicial por associações na solução de conflitos entre os próprios associados. Aliás, é claro, não vou dizer os detalhes, mas no momento eu estou vivendo, acompanhando uma situação desse tipo. Tem uma associação e há um conflito entre os associados, que eu e outro colega já indicamos a mediação como caminho adequado. Também penso que conflito entre associados e terceiros não associados poderia muito bem ser acompanhado pela associação, que daria todo o suporte. Evidentemente, o mediador que atuar na mediação promovida por associações, claro, deverá atender aos requisitos da lei, especialmente o da confiança das partes e da capacitação pessoal. A questão da confiança das partes, sempre é bom lembrar, foi muito bem destacada, com a inteira concordância, pelo meu colega de painel. E sobre esses requisitos, especialmente a respeito da capacitação do mediador, podemos falar um pouco mais nos debates. Tem até um exemplo histórico que eu e o doutor Celso, às vezes em quando, lembramos que poderemos melhor ilustrar nos nossos debates. Entendo ainda que a associação, para a prática da medida, também poderá estabelecer convênios com câmaras de mediação já instituídas. E me permita aqui o doutor José Celso citar como exemplo o próprio TASP, entidade também coordenada por ele, o Centro de Mediação e Arbitragem de São Paulo. É importante também destacar que a lei de mediação já mencionada estabelece procedimento próprio para a realização da mediação extrajudicial a partir do artigo 14, especialmente a partir do artigo 21. Ou seja, a associação que se dispor a desenvolver a mediação vai encontrar o respaldo da lei, inclusive e especialmente a respeito do procedimento a ser adotado. Assim, parece-me evidente que a mediação por associações sem fins lucrativos permite a ampliação do acesso à justiça por intermédio do exercício prático deste importante instrumento instituído pelo ordenamento jurídico brasileiro, o da mediação.
Vou falar um pouco sobre a transação decorrente da mediação, conceito, como já lembramos, destacado no conceito de mediação transmitido a nós pelo professor José Celso na obra dele, já citada. A transação, por sua vez, é regulada pelo artigo 840 do Código Civil, que diz: é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas. E até expresso o meu entendimento de que, na lei de mediação, que usa a palavra acordo, a ideia de transação está ampliada para abranger, inclusive, direitos e valores não patrimoniais. Destaco aqui que o instrumento da transação constitui-se em título executivo extrajudicial. Daí a importância dessa disposição também da lei, porque dá uma segurança jurídica apropriada para a mediação bem-sucedida, que é levada a termo por um acordo. A respeito, vale a leitura do artigo 20 da Lei de Mediação, lei já mencionada. Artigo 20. O procedimento de mediação será encerrado com lavratura do seu termo final quando for celebrado acordo ou quando não se justificarem novos esforços para a obtenção de consenso, seja por declaração do mediador, nesse sentido, ou por manifestação de qualquer das partes. Destaco o parágrafo único deste artigo. O termo final de mediação, na hipótese de celebração de acordo, constitui título executivo extrajudicial e, quando homologado judicialmente, título executivo judicial. O vigente Código de Processo Civil, né, doutor Palermo, dispõe no artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais. Portanto, há uma conjugação que me parece adequada entre a lei de mediação, que trata de tema específico, e o Código de Processo Civil, que é a legislação processual geral. O inciso 4 do artigo 784 do Código de Processo Civil diz: o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal, constituir-se-á em título executivo extrajudicial. Completa o Código de Processo Civil, no artigo 515, de que são títulos executivos judiciais a decisão homologatória de autocomposição judicial, posto que é importante lembrar, uma vez que a mediação também pode ser elaborada e assinada judicialmente, e ainda estipula o artigo 515, inciso 3, de que são títulos executivos judiciais a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. E o Código de Processo Civil dispõe de um mecanismo que permite a homologação judicial de um acordo extrajudicial, justamente nos capítulos dos procedimentos de jurisdição voluntária, posto que o artigo 725, que está nos capítulos da jurisdição voluntária, diz que processar-se-á, na forma estabelecida nessa seção, o pedido de homologação de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Claramente, sem dúvida, entraria aí a homologação devidamente levada a termo com o acordo assinado. Como você vê, a mediação extrajudicial bem-sucedida, com a assinatura do termo de acordo, transação, amplia consideravelmente o acesso à justiça, nesse sentido amplo de que falamos, de distribuição de cada um que é seu, pois, além de restabelecer o diálogo e obter soluções consensuais, ainda constitui-se, por si, em título executivo extrajudicial, por si, o que já permitiria a execução das suas cláusulas. Além do que, pode se constituir em título executivo judicial se homologada, lembrando sempre
porque o acordo extrajudicial poderá ser levado à homologação judicial. Essas são as palavras que poderia dizer no momento, no tempo que me foi concedido, agradecendo a atenção de todos e me colocando à disposição para o diálogo, sempre com o agradecimento à Unimarb e ao professor José Celso pelo honroso convite de participar desse tão bacana, bonito evento que é este congresso. Muito grato a todos. Meu querido doutor, eu é que agradeço por sua participação, por sua brilhante explanação. O doutor também, a exemplo do seu colega, trouxe para nós aqui muitas informações que podem justamente permitir um avanço das pesquisas para o entendimento do que seja a mediação e do que ela é capaz de fazer, né? Já escrevi muito sobre isso, né? Sobre esse tema, e trouxe agora aqui para aprender um pouco mais com os senhores aí. Então, muito legal, porque exatamente é o que eu penso, né? Quando nós fazemos a mediação, nós despertamos nas pessoas alguns valores importantes que, às vezes, nós temos a impressão que estão acabando, ou estão passando, ou que nós estamos muito longe deles, né? Então, nós podemos falar, quando falamos de mediação, podemos falar de, como o doutor Palermo colocou, podemos falar de generosidade, podemos falar de tolerância, né? Uma questão que nós sempre ressaltamos aqui, a questão da ética, sabe? Nós fizemos aqui um encontro somente para cuidar deste tema, que nós entendemos realmente ser extremamente relevante. Se nós queremos chegar a algum lugar, nós precisamos aprofundar mais nossa maneira de interpretar a vida, nossa maneira de conduzir, né, as nossas relações. Então, isso tudo foi muito enriquecido. E aí, meu querido colega Zé Paulo, quando você trouxe para nós uma questão que eu realço muito, né? E muito legal ouvir isso do colega, né? Você chegar e dizer que que a mediação ela amplia o acesso à justiça porque ela pode ser exercida dentro de associações. Então, desde que as pessoas tenham uma preparação e uma formação para isso, eu falo muito sobre isso. Nós não precisamos levar todos os nossos conflitos extra porta, sabe? Nós não precisamos abrir para o mundo os nossos problemas. Nós podemos fazer isso de uma forma muito mais inteligente, muito mais personalizada, quando fazemos como você sugeriu aí, dentro das próprias associações, né? E aí eu penso muito sobre isso, né? Então, eu fico muito feliz, né, de ouvir você trazer isso para nós, né? Porque também vem muito dentro do que a gente acredita. Nós estamos, e também eu agradeço aos dois expositores por conseguir manter o nosso tempo aqui, como a gente organizou. E nós temos aqui, na verdade, 2 minutos. E aí eu gostaria, se for possível, tem dois colegas importantes que poderiam falar, mas também peço que seja breve. Seria meu colega, professor William Wagner, que está aqui conosco, que também trabalha com mediação há muito tempo, credenciado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, assim como a minha colega também, Patrícia Liberato, que também atua já há muito tempo, tem larga experiência com mediação, que também gostaria que dissesse aí algumas palavras para contribuir um pouquinho com o nosso evento. Doutor William, gostaria de falar um pouco, doutor? Será um prazer poder ouvi-lo. Me ouvindo? Perfeitamente, doutor. Bom dia a todos. Parabéns ao doutor José Celso pela iniciativa. Parabenizo também os palestrantes. Eu quero dizer o seguinte, eu, como advogado militante há mais de 4 décadas, eu costumo dizer que eu já estou mais do que convertido a essa nova cultura da paz. Ou seja,
tenho a honra de auxiliar na qualidade de conciliador e mediador. Sou pós-graduado pela Escola Paulista da Magistratura, tenho vários cursos e tenho me dedicado muito à divulgação dessa nova metodologia e dessa ampliação sobre todos os aspectos do acesso à justiça. Então, o que eu tenho a dizer é que aqueles que nos ouvem, né, principalmente os colegas de profissão, aqueles que estão acostumados da advocacia adversarial, como eu, que venho de uma geração que era puro combate, recursos e outras coisas mais, né? Hoje, mais do que nunca, eu estou convencido que a busca da autocomposição, seja ela assistida ou não, é de grande valia para a pacificação do conflito. Agradeço a palavra, muito obrigado pela lembrança e parabéns mais uma vez a todos. Doutor, eu que agradeço a sua participação e saiba que a nossa jornada, né? Nós estamos há tantos anos falando sobre esses temas, então é uma honra muito grande poder caminhar ao seu lado, doutor. Doutora Patrícia, gostaria também de ter uma palavra, doutora? Bom dia a todos, gratidão ao doutor José Celso, a todos os palestrantes, o doutor Alexandre Palermo também, eu sempre venho acompanhando o trabalho do doutor, sempre muito bom estar ouvindo e agregando, porque nós conciliadores, né, eu como conciliadora e mediadora, também capacitada e habilitada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, sempre acompanhando os trabalhos do Dr. Celso, agradecer muito, doutor, pelos cursos excelentes que vem trazendo, como você trouxe, a ética é importante, fundamental, e temos que continuar com sempre, não podemos parar, porque não basta só ser capacitados e habilitados, temos que ter ética, temos que fazer cursos bons de aperfeiçoamentos e os princípios também das conciliações e mediações que traz a nossa lei 13.140 de 2015, tem que estar sempre presente no nosso cotidiano, para que a gente não deixe as partes sem essa qualidade das mediações. As mediações têm que ter qualidade, não apenas o conduzir, não apenas ficar parados nos cursos, e sim não parar nunca de estudar, de se aperfeiçoar. Então, os cursos que o doutor Celso traz é importantíssimo para nós, para a nossa categoria, e eu só tenho a agradecer ao doutor. E não vou ficar falando muito, eu sou apaixonada pela mediação, ficaria horas aqui, mas eu vou encerrar por aqui, falar bem breve, porque deixar a oportunidade para os demais palestrantes, para a gente estar sempre agregando conhecimentos. Gratidão, doutor. Obrigado, Patrícia. Obrigado por sua participação, pela sua generosidade conosco também.